Então, eu vim aqui para partilhar com vocês um pouco de como foi o parto. Quero deixar claro que cada experiência é algo único e diferente. Então, só vim partilhar mesmo, porque foi uma experiência para mim de grande importância na minha vida. Me transformou desde o momento que eu descobri em ser mãe. Eu deixei a antiga Cíntia para trás e nasceu uma outra Cíntia. Então, vim partilhar com vocês. Você que é mamãe ou não é mamãe, mas que conhece alguma gravidinha, então você já pode compartilhar esse vídeo antes de dar continuidade a assistir, se você quiser. Gente, tô com muita vergonha, sou muito tímida, mas eu vou falar aqui. Quero falar pra vocês como foi os meus sentimentos antes, durante e depois do parto. Eu fui muito sensível. Eu não sou dramática, mas eu senti em um período muito sensível desde o momento que estava se aproximando das 40 semanas. Com as 37 semanas, eu comecei a ter contrações de treinamento de parto. Minha primeira gestação. Eu não sabia o que era uma contração de treinamento de parto. Eu não tinha básico de como seria, onde doía, o que iria realmente acontecer de fato e o que apresentaria uma tal contração de parto para mim. Porque eu não tinha referência nenhuma, eu nunca tive filho, essa está sendo a minha primeira gestação, então foi tudo novo para mim. Eu tive que aprender com o passar do tempo o que era realmente uma contração de treinamento de parto, e só quando realmente veio a contração pro parto que eu fui entender, diferenciar o que era só treinamento e o que realmente era a contração do parto. Eu, com as minhas 37 semanas, eu já comecei a ter várias e várias contrações de parto durante o dia. À noite foram menos, mas durante o período do dia, tipo de manhã à tarde, era mais frequente as contrações, mas era sem dores, era só um endurecimento na barriga e pra mim era contração de parto, mas gente, deixando claro aqui que contração de parto estava bem distante daquilo. Eu, com as minhas 39 semanas, me bateu uma ansiedade, um desespero tão grande, mas tão grande em como eu iria ajudar minha filha a nascer. Eu comecei a fazer atividade física em excesso, eu comecei a brincar, virar estrelinha, fiquei de cabeça para baixo. Gente, eu fiz de tudo. Eu e o papai lá, nós brincamos de todas as formas. De todas as formas para tentar ajudar a nossa bebê Liz a nascer. E como eu queria muito, esse era um sonho da minha vida, ter parto normal, então eu já estava me preparando. Eu entrei nas 39 semanas, todos os dias a gente brincava, fazia brincadeiras mesmo, assim, de cansar. Ele me levava para uma boia, que a gente tem uma boia bem grande aqui no circo. A gente passava assim horas brincando nessa boia. Nossa vida sexual continuou ativa até as 40 semanas, até no dia que a Liz nasceu. E isso eu vou falar mais pra frente. Então, espera aí. Passando por toda essa ansiedade, esse desespero em como eu iria ajudar minha filha a nascer, finalmente chegamos nas 40 semanas. Pra quem não sabe, a gente tem uma reunião toda segunda-feira aqui no circo. E essa reunião ela é em torno de 4 horas. Eu lembro que fomos liberados dessa reunião, era em torno de 1 hora, 1h30 por aí.
E estava tudo bem, não tinha sentido contração, treinamento de parto, não tinha sentido nada nesse dia. Mas na noite dessa reunião, eu lembro que eu e Lai, nós brincamos muito no picadeiro, virei estrelinha, viramos cambalhota na boia. E sim, nós fizemos de tudo para quando desse na terça-feira, que seria fechar 40 semanas, Liz começasse a dar sinais de trabalho de parto. Inclusive, de segunda para terça, que foi na madrugada, fomos liberados 1h30 da manhã dessa nossa reunião que temos todas as segunda. Inclusive, nós estávamos brincando, mamãe e papai, se vocês entenderam, né? Mamãe e papai brincando ativamente. Daquele jeito, gente. Daquele jeito. Mamãe e papai como se mamãe não tivesse grávida. Então, aí terminamos, né, nossa brincadeirinha de mamãe e papai. À noite já era, acho que umas 2h30 por aí. Eu fui ao banheiro, voltei e dei boa noite pra lá. E lá me deu boa noite e nós fomos dormir. Quando deu 3h30, eu acordei. Eu acordei com a minha barriga dura, mas dura mesmo. Que era um endurecimento totalmente diferente de todos os outros que eu tive das 37 semanas até aquele momento. Era um endurecimento totalmente diferente. E nesse endurecimento tinha um desconforto para respirar muito grande. Não sei nem explicar como foi difícil conseguir concentrar para respirar naquele momento da contração, um pouquinho de desconforto, não era dor ainda. Tá, tudo bem. Não consegui dormir. Fiquei das 3h30 até as 4h, tendo essa mesma contração, com desconforto, das 3h30, isso, das 3h30 às 4h. Gente, quando deu 4h da manhã, meu Deus, eu já achei que eu já estava entrando em trabalho de parto mesmo, não. Ali não tinha lógica, ali eu já estava dilatada na minha cabeça com 5, 6, sei lá. Mas pra mim já tava assim, vou ter a Liz agora. Era uma dor, gente, é uma dor que eu vou falar pra vocês. Mães que já tiveram experiência de trabalho de parto normal, que já teve o parto normal, vão entender a dor que eu estou falando. É uma dor assim que em toda a minha vida, eu tenho 24 anos de idade e em toda a minha vida, gente, eu nunca senti dor nenhuma parecida igual à dor do parto. Nenhum tipo de dor que eu já experienciei na carne foi parecido ou se aproximou da que eu tive 4h da manhã. Daí tudo bem. Eu achei que essa dor passaria, né? Eu assistia os daily vlogs da mamãe, meu relato de parto, que a dor vem e daí a dor vai, dá tempo de você respirar, dá tempo de fazer chapinha no cabelo, dá tempo de se maquiar, que era pra ficar tranquila, que o bebê só vai nascer quando a placenta estourar, quando o tampão mucoso sair. Meu Deus. Lá se vai eu, se eu tivesse esperado a placenta estourar e se o tampão saísse. Eu não tava aguentando nem a dor de 4h da manhã. Foi a primeira contração com dor de todas as que eu tive. Essa foi a primeira. Tá, eu levantei da cama, gente, não aguentei continuar deitada. Levantei da cama, comecei a andar o corredor, fui pro banheiro, saía do banheiro, entrava no banheiro, saía do banheiro, tirava a roupa, sentava no vaso. Fazia uma força danada pra cagar e não conseguia. Mas força mesmo, assim, que quase meus olhos saíam pra fora. E não conseguia. Essa dor vinha, essa dor passava, essa dor vinha, essa dor passava. Eu pensava que já tava assim, na hora, é agora que a Liz vai nascer. Agora não passa, não. Cada vez que eu tirava a roupa, que eu ia no banheiro, na minha cabeça, era aquela hora que eles iam nascer. E eu com medo, não sabia se eu acordava lá, ou se realmente era trabalho de parto. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas era uma dor diferente de todas as outras que eu tive. Então, foi um sinal pra mim que me assustou. O que aconteceu?
eu fiquei remoendo essa dor e era dor sim, gente. Não dava pra eu cronometrar no celular, eu não conseguia pegar celular, não conseguia fazer nada. O que eu conseguia fazer nos intervalos era respirar e me reabastecer de oxigênio, porque eu tava quase morrendo, tava já até zonza já. Quando vinha a dor, eu não conseguia respirar, eu não concentrava pra respirar. E foi muito difícil pra mim esse processo das 4 horas. E eu levei essas contrações com dores, foram se estendendo das 4 horas da manhã até 5h30. Quando foi 5h30 da manhã, eu dei entrada no banheiro pra tomar banho, que eu já estava exausta. Eu já não conseguia mais nem ficar sentada, nem em pé, nem deitada, de jeito nenhum, já tinha solução pra mim. Então eu fui pro banheiro, liguei o chuveiro, coloquei na água morna, gente, eu fiquei lá das 5h30 da manhã até às 6 horas, que aí dá umas meia hora debaixo do chuveiro, né? E quando foi mais ou menos em torno de... Peraí, gente. Quando foi mais ou menos em torno de umas 6h30, Laio me perguntou, porque eu estava no banheiro há muito tempo, se estava tudo bem comigo. Eu disse que não está tudo bem. Eu acho que a gente vai ter a Lisa agora. Gente, eu já tava acho que cabelinho de sapo pra morrer, já. De tanta dor que eu tava sentindo. Era uma dor assim que eu não conseguia transmitir pra ele se era um trabalho de parto, o que era, se eu só tava passando mal, se foi alguma coisa que eu comia, eu sei lá o que tava acontecendo comigo. Mas eu falei, vamos já se arrumar, porque eu acho que nós vamos ter a Lisa agora. Tô desde as 4 com muita dor e eu já não tô aguentando mais. Aí ele começou a se organizar lá, eu comecei a se organizar. Eu já tinha tomado banho, fui tentar arrumar meu cabelo, gente. Eu passei mais ou menos 1 hora pra conseguir pentear meu cabelo, sem mentira nenhuma. E lá eu começou a anotar as contrações. E nas anotações dele, assim que ele começou, eram 10 contrações em menos... acho que era 10 contrações em menos de 10 minutos, eu acho. Não sei, 5 contrações... 6 contrações em menos de 10 minutos, não me lembro muito. Qualquer coisa vamos editar e deixar aqui as contrações certas. Mas era uma contração atrás da outra, não dava tempo de eu respirar. E daí eu já não tava aguentando, eu me agachava toda hora. Então eu passava um pente, era um momento que eu tinha que agachar pra eu me reabastecer e tentar respirar, porque eu tava muito fraca, eu já tava desde as 4 da manhã com essas contrações, com fortes dores. Então foi um pouco difícil pra mim. Então nós nos organizamos. Lá eu me ajudou a terminar de organizar. Pegamos a mala da maternidade. Isso já era terça-feira, gente, já era de manhã. Umas 7h10, fomos eu, Laio e Gena, que é minha sogra. Nós fomos pra maternidade no carro do Croc. E chegando lá, gente, foi uma das fases mais difíceis pra mim do que quando eu estava aqui em casa, do que quando eu estava aqui no circo. Por quê? Assim que entramos no carro, as contrações estavam muito doloridas. E me recordo que eu falei, até cheguei a falar assim pra Lion, nossa, vai mais devagar que não tô conseguindo, tá doendo demais, eu não consigo nem respirar. Aí Lion reduziu, foi mais devagar. Teve um momento, gente, que passou a contração, eu lembro como se fosse agora. Eu falei assim, pisa nesse acelerador que eu não dou conta não, pisa nesse acelerador que a Lisa vai nascer. Falei desse jeito pra ele. E ele pisou no acelerador. Como o hospital é uns 5 quarteirões daqui, umas 5 quadras daqui do circo, foi tudo muito rápido. Mas pra mim pareceu uma eternidade, gente. E na hora que eu falei, pisa nesse acelerador, ele pisou no acelerador. Foi questão de estralar o dedo, nós já estávamos, sim, na calçada já do hospital. Ele estacionou o carro, me ajudou a descer. Nós descemos e no meio do caminho, assim, na calçada, eu lembro que veio uma contração tão forte, que
eu tive que parar pra respirar, porque minhas pernas estavam tremendo, gente. Minhas pernas, assim, minha virilha, assim, ó, tava dando uma cãibra e umas fisgadas com dor, parecendo um choque dentro do ligamento da bacia, sabe? E daí eu parei, eu tentei respirar assim, eu queria já chorar, de tanto que a dor tava incomodando já. Aí Lion segurou no meu braço, a gente deixou as malas maternidade, tudo dentro do carro. Lion só ficou por conta de mim mesmo, de me segurar, me apoiar até chegar e dar entrada à maternidade. Daí nós entramos pra maternidade. Quando nós entrou no hospital, Lion já foi se pronunciando que ele era Lion e que ele era o pai da neném, que a filha dele já estava nascendo já. Aí fomos super bem atendidos, foi tudo muito rápido, eles só pediram os documentos lá, eu deixei os documentos tudo lá na frente. E ele já foi comigo, eles abriram uma porta lá, já deu entrada eu e Lion. E nós fomos para essa primeira sala, em que 2 enfermeiras começaram a fazer os primeiros atendimentos em mim. Mediram minha pressão, fez o cardiotoco da neném e colocou um negocinho assim no meu dedo que pulsa aqui. Eu não sei o nome daquele aparelho. Depois desse primeiro atendimento, veio um médico e ele me levou para uma outra sala. Lá eu foi comigo também e daí ele me deu uma camisola lá. Acho que é camisola, é um roupão, parecendo um kimono. Aí ele pediu para que eu fosse ao banheiro, retirasse toda a minha roupa, minha calcinha, meu sutiã e colocasse esse kimono aberto para trás e voltasse para a maca que ele ia me avaliar e ia fazer o primeiro toque. Tá. Aí ele se retirou da sala, meu esposo me ajudou a vestir a camisola e quando ele retornou, ele pediu para Lion se retirar da sala porque ele iria fazer o toque. Lion saiu da sala e ele fez o primeiro toque em mim. Isso era em torno de umas 7h30. No primeiro toque, ele disse que eu estava com 4 de dilatação e que a neném estava baixa. Aí eu sentei, ele me ajudou a sentar, aí ele me encaminhou para uma outra sala. Eu não sei o nome dessa sala, eu sei que tinha 3 leitos lá, eu esqueci o nome da sala, porque eu tava com tanta dor, gente, que eu desaprendi tudo. Eu acho que eu desaprendi até a andar, de tanta dor que eu estava. Eu desaprendi a andar, eu desaprendi a sentar, de como deitava. Eu desaprendi tudo na hora da dor. Aí nós fomos pra essa sala. Eu estava só de camisola e tal. Passaram 2 horas, esse mesmo enfermeiro, não sei se ele é enfermeiro ou se ele é médico, porque no momento lá eu nem perguntei, gente. Eu estava sendo super dirigida por eles, porque eu estava em outro mundo, eu tentava me conectar naquele agora, mas infelizmente, gente, é uma dor que te transporta para um outro lugar, você não sabe onde você tá, você não se interessa em saber quais são os profissionais que estão te ajudando naquele momento, tudo que você quer saber é que sua filha vai nascer e que vão trazer ela com vida para você e que vai dar tudo certo. Então, ele nos encaminharam para essa sala que tem 3 leitos. Depois de 2 horas, ele retornou e fez um segundo toque em mim. Neste segundo toque, ele olhou nos meus olhos e falou assim: Cíntia, você tá com 8 de dilatação aqui, mas eu vou ligar para a doutora Berta para ver se realmente é 8, porque eu tenho quase certeza que é 8, mas pode ser 6. Tudo bem. Ele então sai da sala. Lá eu entro, eu já estava com um pouco de sangue. Eu não avisei aqui, mas no primeiro toque saiu um pouquinho de sangue. No segundo toque saiu um pouquinho mais de sangue e não rompeu a bolsa. Mas como eu estava de 8 de dilatação, foi uma coisa pra mim assim: graças a Deus, Liz está perto de nascer, né? Porque a dor estava muito intensa, gente. Estava uma dor que já não estava dando pra controlar mais. Eu já estava surtando, eu já estava ficando sem saber quem era eu. Eu já realmente já não estava em mim mais. Então já estava comemorando, porque como estava em 8, só faltava 2 centímetros pra Liz nascer. E a minha evolução
na dilatação estava sendo muito boa, estava sendo muito rápida, porque tem mães que entram em trabalho de parto e demora 16 horas, demora de um dia para o outro. Eu não, foi super rápido. Eu cheguei com 4 de dilatação no hospital, em 2 horas eu já estava com 8 de dilatação. Então eu já estava super comemorando, estava super feliz, por mais que eu estava com aquela dor insuportável, já estava muito feliz, já estava já agradecendo a Deus. Gente, sabe, eu estava muito feliz mesmo. Aí ele se retirou da sala, esse médico. Lá eu entrou, aí eu mostrei pra ele o sangue e falei super feliz mesmo pro meu esposo, assim, nossa, nós já estamos com 8 de dilatação, mas ele vai ligar pra doutora Berta pra saber se realmente é 8, porque ele tá ainda confuso se é 8 ou se é 6. Eu fiquei com o coraçãozinho um pouquinho triste no momento que ele falou que ia ligar pra doutora Berta, porque desde a minha primeira ultrassom não tinha sido bem recepcionada por ela. Na minha última ultrassom, que foi feita por ela também, eu não fui bem recepcionada. Então não me senti bem-vinda com o trabalho dela. Então foi uma coisa constrangedora para mim e de um pouquinho de desespero. Tá, aí meu esposo me acalmou, conversou comigo, falou que ia dar tudo certo, que eu poderia ficar tranquila. Quando passa menos de 5 minutos, a doutora Berta dá a entrada na sala, pede Lion para se retirar da sala e faz o terceiro toque em mim. Quando ela faz o terceiro toque em mim, ela pega 2 dedos, enfia lá no canal da pepeca, tira a mão, depois ela enfia. Eu senti esse movimento, gente. Não sei se ela fez isso, mas eu juro que eu senti esse movimento lá dentro. E assim que ela tirou a mão, que foi nesse segundo, eu senti um desconforto muito grande. A Liz veio parar bem debaixo da minha costela aqui, ela subiu muito rápido e foi um desconforto muito grande que eu senti. E ela falou assim: nós vamos ter que ir para um centro cirúrgico, mãezinha. Eu perguntei, mas por quê? Já tô com 8 de dilatação. Ela falou, não, minha querida, você tá com 6 de dilatação. Você não tá com 8 de dilatação. E você tá tendo descolamento de placenta. Então a gente vai ter que dar entrada no centro cirúrgico. Você não quer que a sua bebê morre, quer? Aí eu peguei, olhei pra ela e falei assim, não, Deus me livre. E nesse momento meu mundo desmoronou, gente, porque eu estava com 8 de dilatação, o médico foi claro em dizer que estava com 8, mas por algum motivo lá, pessoal, não sei qual, ele se sentiu na dúvida em me dar essa certeza que era 8 e fez esse contato com ela. E então pra mim foi um pouco constrangedor, foi um pouco assustador, porque eu esperava mesmo ter a Liz em parto normal, e isso foi pra mim meio que tirou meu mundo quando eu disse que isso não iria ser concretizado. Mas tudo bem. Lion deu entrada na sala e lá é meu esposo, e aí começamos a nossa luta. Eu queria muito, gente, que Lion participasse da cirurgia do parto cesáreo. Eu queria muito que ele passasse confiança para Liz assim que ela nascesse, que estivesse todo o tempo do lado dela. Nós chegamos até a conversar na gestação inteira que quando eu entrasse para o centro cirúrgico, a preocupação ali não era comigo, e sim, assim que a Liz sair do centro cirúrgico, ele iria dar os primeiros apoios, iria passar confiança para ela, porque ela estaria iniciando nesse plano terra. Então eu queria muito, isso era um desejo muito grande para mim, do pai ter o primeiro contato e passar essa firmeza para a filha que estava se conectando aqui na terra, e fazer com que ela não se sentisse sozinha, porque ela não estava sozinha ali, o pai estava com ela, e que a mãe estava pronta para assim que fechasse a barriga também estar com ela. E eu lembro, gente, que foi muito desafiador esse momento, porque a doutora Berta, desde os ultrassons, ela disse que nos partos dela não teria acompanhante, não teria como o pai ver, por causa que nós estávamos em uma pandemia, que é o Covid-19, que o hospital não permitia isso.
Então a doutora saiu da sala e eu conversei com ela, eu chorei muito e pedi pelo amor de Deus que se ele fizesse qualquer coisa que ele pudesse fazer, poder estar com a Alice, que a minha preocupação não era comigo, e sim com a Alice, assim que ela nascesse. E aí daí a doutora Berta entrou de novo e falou que já iria me organizar para levar para o centro cirúrgico, e lá ele debateu de frente, ele se impôs como pai e conseguimos, gente, mas não foi fácil. Eu não vou citar quais foram as palavras ditas pelo Laio, pelo meu esposo, porque foram muito fortes. E só de eu falar, parece que eu consigo vivenciar novamente o que aconteceu. Mas conseguimos, gente. Ele não ficou no centro cirúrgico, mas foi permitido que ele assistisse pela portinha de vidro. Mas ele teve contato com a filha, ele acompanhou todos os primeiros procedimentos que faz um bebê, ele estava perto dela, ele garantiu, ele me passou toda a confiança e falou assim, não, pode ir, vai dar tudo certo, eu vou estar lá, independente se pode ou não pode. Chamou o diretor do hospital, chamou muitos responsáveis do hospital para que lá ele conseguisse, né, estar presente, e ele conseguiu. Sou muito grata por isso, porque minha preocupação era em questão da Liz nascer e não estar perto de alguém que ela conhecesse. Mas conseguimos. Lion, pela sua bravura como pai, pelo seu instinto paterno, ele foi forte e conseguimos. Eu acho que a bateria vai acabar, então vamos ficando por aqui e depois eu volto. Aí tô tentando não chorar, gente, porque eu tô com a maquiagem, senão vou ficar tudo. Mas é isso. Obrigada. Fui!